Olá, uma boa noite a todos que se aproximam aqui dessa live para participar desse momento de diálogo, de comunicação com relação a um tema muito caro ao momento atual, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a moral e a ética nos dias atuais. Eu me chamo Cleiton, sou trabalhador da Federação Espírita Piauiense e estou aqui hoje a convite da nossa Carmelita Bueno, da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus, para dialogar com vocês um pouquinho sobre esse tema. Já vejo que o pessoal está entrando aí. Boa noite, Dona Carmelita, Júnior Augusto Luiz, Léo Dias. Vou pedir só que, se possível, que vocês comentem aí rapidinho se o som tá normal, se tá dando para escutar direitinho, se não tá causando nenhuma interferenciazinha. Boa noite. Antes da gente conversar, muito obrigado, seja bem-vindo. Antes da gente conversar sobre o tema em si, eu vou convidar todo mundo para que a gente possa fazer uma prece, né, para iniciar os trabalhos de hoje. Tá ótimo? A Roberta aqui já me confirmou que está perfeito o áudio, então tá ótimo. Antes da gente ir pro tema em si, a gente dialogar um pouquinho, ou fazer nossa prece inicial, para partir para esse momento, né, de diálogo, de conversação sobre o tema. Então, vou convidar aqueles que se sintam à vontade, que prefiram fechar os olhos, para que assim o façam. Eu, particularmente, prefiro, me sinto mais concentrado. Então, vamos lá pedir a Deus, a espiritualidade amiga, que nos guia, que nos auxilia, que nos suporta, a permissão para dar por iniciado esse momento de explanação da noite de hoje. Gratos pela oportunidade de aqui estarmos, grato pela chance de dialogar, de trocar experiências e compartilhar com cada um os ensinamentos. Que Jesus possa nos auxiliar nesse momento para que possamos tocar em temas que possam modificar nosso ponto de vista sobre a vida, fazendo-nos conduzi-la de forma mais fácil, mais tranquila e em linha com o que diz o nosso Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, é isso. Vamos lá para a nossa explanação. Vou falar um pouquinho sobre a questão moral e a questão ética. E antes de conversar sobre o tema relacionado ao Espiritismo, eu vou dar uma pequena passada por cima do que seria diretamente essa moral e essa ética, né? De certa forma, a moral representa todos os hábitos, o conjunto de hábitos de uma sociedade. Então, a moral é o conjunto, o que em consenso a gente faz no nosso dia a dia. Então, aquelas ações que a gente toma por senso comum, aquelas situações que a gente age já de uma forma específica, por já ter ouvido alguém falar, tudo isso faz parte do nosso conjunto de moralidades. E isso como sociedade em toda. E nós temos a ética, que a ética é um comportamento moral, só que de forma individual. Então, a ética em si são as atitudes que você toma no seu dia a dia, que compõem essa moralidade de uma forma total. E uma coisa interessante é que Allan Kardec nos fala, no prefácio do Evangelho em si, um dos objetivos do Evangelho. E ele bate muito parecido com a questão moral, com exatamente o significado da questão moral. E ele fala assim: para os homens em particular, constitui aquele código, uma regra de proceder, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais, que se fundam na mais rigorosa justiça, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para uma felicidade vindoura. E quando ele fala disso, ele fala com relação ao Evangelho em si. Então ele está trazendo para nós o seguinte: as questões contidas no Evangelho, o passo a passo que é contido no Evangelho, as questões morais que são impostas no Evangelho, têm esse intuito
de criar uma sociedade onde a moralidade seja mais evoluída. E cada aspecto da nossa interpretação vai criando essa moralidade um pouco diferenciada. Vem daí, então, a importância que a gente tem em discutir sobre esses aspectos, sobre como anda o nosso dia a dia, sobre como a gente age com relação às nossas atitudes diárias. E aí é interessante que nós levamos em consideração que esses ensinamentos que nós adquirimos são feitos exatamente para que essa vida em sociedade se perpetue de uma forma melhor, com mais felicidade, né? Com esse roteiro infalível para essa felicidade que está no porvir. Então, é sempre legal que a gente associe o nosso conhecimento com a nossa realização. E aqui eu trago uma questão bem legal que eu tirei do livro No Roteiro de Jesus, que ele trata de algumas passagens com relação à forma mais próxima de Jesus com os seus apóstolos. Ele é psicografado por Chico e é do Espírito Humberto de Campos. Então ele tira algumas passagens relativas a isso. E tem uma passagem onde Jesus se encontra com Tiago. Tiago, já após a morte de Jesus, após o desencarne, né, do corpo material, começa a discordar, de certa forma, como os apóstolos estão gerindo a situação. E não consegue mais vivenciar no meio em que se colocavam os apóstolos. Então, os apóstolos, assim como Jesus, continuaram trabalhando próximo às pessoas mais necessitadas, os mais pobres, as pessoas que cometiam ainda muitos equívocos, e Tiago não concordava com isso. Porque para ele, na concepção dele, como ele já tinha o ensinamento que Jesus nos passou, como ele já tinha compreendido determinadas situações que advinham desse ensinamento e dessa presença próxima com Jesus, ele decidiu se isolar. Ele decidiu ir para o monte e permanecer sozinho nesse momento de reflexão. E nesse caminho em que Tiago vai em caminho ao monte, refletir um pouco, Jesus se materializa para ele. E a passagem conta que Jesus dialogou com ele, relatando a necessidade do convívio com as pessoas, a necessidade de todas essas experiências, de tudo que ele havia vivenciado, de tudo que ele havia aprendido com o passar do tempo, com a convivência, que isso fosse empregado em prol de uma construção moral na sociedade em que ele habitava. Então, ele demorou um pouco, relutou, mas Jesus estava lá dizendo, estava dito. E aí, depois desse encontro com Jesus, é que ele voltou ao convívio com os outros apóstolos, com Pedro em si, que ele havia discutido, e a partir desse momento ele continuou, né, o trabalho, fazendo uma sociedade mais infalível com essa felicidade vindoura. Então é muito importante todo esse nosso conhecimento que nós adquirimos da doutrina espírita, que nós adquirimos, que a gente trabalha como evolução moral, que isso seja utilizada em prol da evolução moral da sociedade como um todo. Como a gente consegue avaliar o que está acontecendo hoje em dia. Se a gente pega para analisar o traçar da história, né? Se a gente coloca a história numa linha cronológica, a gente consegue ver claramente que a evolução moral é muito importante para as tomadas de decisão. E aí eu faço um paralelo com relação ao desenvolvimento intelectual em si. Porque é muito importante que nós tenhamos essa evolução moral, é muito importante que nós saibamos como lidar com as situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para que a nossa intelectualidade consiga melhorar, consiga evoluir também, e com isso a nossa liberdade de ações. Porque a gente vê que é muito dificultoso ainda, de certa forma, a gente ter alguns certos tipos de liberdade.
quando nós temos esse certo tipo de liberdade, acabamos por não saber como lidar com elas. E isso acarreta um prejuízo para nós mesmos e para a sociedade em geral. Mas voltando um pouco mais para a história, a gente consegue ver, de certa forma, essa expressão de evolução intelectual e evolução moral, se nós pegarmos como parâmetro a questão da energia do nuclear. Porque se a gente pegar, a gente vê claramente que no início, como uma evolução moral, num tempo um pouco mais pregresso, nossa evolução moral não era tão alta, a gente não tinha ainda essa consciência do bem-estar do próximo, não tinha tanto na nossa consciência esse apoio e esse amor, de certa forma, nós acabamos utilizando essa questão nuclear, essa fonte de energia, de uma forma não muito interessante. Nós utilizamos para destruição e para guerra. E a gente consegue ver que com a evolução intelectual já tinha esse mecanismo, já tinha essa concepção. Mas com a evolução moral, com a percepção de alguns seres que vêm exatamente para desenvolver essas relações, a gente consegue traçar alternativas moralmente úteis para essas questões, essas descobertas intelectuais que nos podem trazer um progresso. Então hoje nós já trabalhamos com essa energia nuclear com o intuito de gerar energias para cidades, nós já trabalhamos com essa energia com o intuito de melhorar a vivência das pessoas, já trabalhamos com o intuito de encontrar, resolver equipamentos médicos. Então isso se leva para todas as situações. Por isso que neste momento de transição que nós estamos passando, é muito importante que nós tenhamos essa moralidade. É muito importante que nós tenhamos como base esse aspecto. Porque se nós temos e tomamos atitudes éticas no nosso dia a dia, é muito mais fácil que a gente tenha uma atitude ética numa condição maior. É o que fala muitas vezes no Evangelho de fiel no pouco e fiel no muito, né? Porque se você já tem isso em você, se você já tem essa constituição ética na sua vivência, é muito mais fácil você fazer isso num grau maior. Vai só aumentando as questões da responsabilidade com relação a isso. E aqui eu queria trazer também essa questão de responsabilidade, levando em conta que esse desenvolvimento moral nos traz as escolhas mais benéficas de uma forma geral para a coletividade. Então, quanto maior a nossa moralidade, melhor a gente toma decisões. Então, melhor a gente toma determinadas escolhas, melhor a gente desenvolve em determinados aspectos. E isso, em algumas situações pontuais, traz benefícios para as outras pessoas, assim como para nós mesmos. Então, é um aspecto a mais dessa importância da moralidade. E o que consiste essa moralidade, né? Eu estou falando aqui de moralidade, mas eu não disse ainda o que é essa moralidade. De certa forma, é agir com o benefício do próximo também em consideração. É você agir de forma fraterna, agir de forma benéfica, agir de forma mansa e pacífica, como nos traz também o Evangelho. É analisar criteriosamente, racionalmente e sentimentalmente também determinadas ações do nosso dia a dia. A pessoa que está buzinando atrás de você no sinal, o sinal ainda está vermelho, mas a pessoa está buzinando. É sempre interessante que você seja esse exemplo de paciência e de caridade. Às vezes a outra pessoa está com um problema, às vezes ela está apressada mesmo, saiu de casa atrasado. E como você decide como lidar com isso? E essa forma de lidar tem muito em relação a esse aspecto moral. Porque se você lida com isso de uma forma que você vai ficar irritado, você vai levar esse estresse, você vai compartilhar esse estresse com todo mundo que vai passar o dia com você, então, de certa forma, seu dia não vai ser bom. Por um simples fato de você não conseguir lidar com a pessoa buzinando atrás de você no trânsito.
E são questões que a gente vai rotineiramente vivenciar, porque é o que o nosso planeta ainda tem a nos oferecer. Porque a gente sabe que ainda estamos em um mundo de provas e expiações. E essas provas vêm a partir dessas situações. Essas situações estão no nosso dia a dia. É aquele chefe que naquele dia chegou irritado e tratou você de uma forma diferente. É esse cara que buzina atrás de você no sinal. É a pessoa que lhe corta ali no trânsito. Todas essas situações são colocadas no nosso dia a dia exatamente para provar, para que a gente perceba se a gente está tomando decisões corretas ou não. E é sempre bom a gente manter essa guarda levantada, né? Isso é muito do orar e vigiar. Porque se a gente mantém essa vigilância, essa guarda sempre alta, mesmo que a gente ainda cometa os equívocos, a gente sabe que a gente está cometendo. O que é diferente da gente cometer, de certa forma, esses equívocos e nem perceber porque foi que aconteceu. Então, a gente sempre está vigiando, sempre está percebendo aonde que o calo está apertando. Porque a partir dessa situação, nós conseguimos, de certa forma, trabalhar em cima da situação. Bom, sempre que acontece determinada coisa, eu me irrito, eu me estresso e meu dia não é bom. Então, o que eu posso fazer para ser diferente? Será que se eu aceitar de certa forma diferente, será se eu utilizo muito levar em consideração que o outro tem algo na vida dele que levou ele a fazer aquilo? Então, para mim, para que eu possa lidar com essas situações, eu penso que ele tem alguma motivação que levou ele a fazer isso. Se ele fez isso é porque ele tem um bom motivo. Então, tudo bem, ele tem um bom motivo para fazer isso, eu não tenho que interferir na vida dele, né? Porque nós somos os donos da nossa vivência. Nós só podemos interferir nas nossas escolhas. Nós só podemos lidar, de certa forma, com as consequências daquilo que a gente escolheu. Então, é tudo a justiça divina. É muito, de certa forma, interessante como ela funciona, sabe? Porque as nossas escolhas geram consequências e nós vamos lidar com as consequências das nossas escolhas. As escolhas dos outros geram consequências para os outros e os outros vão lidar com as escolhas deles. Mas como eu disse anteriormente, algumas decisões específicas afetam um grupo como um todo. Mas é muito importante que a gente tenha em mente que a nossa vida é controlada por nós e não a vida dos outros. Porque se a gente toma, pelo menos na minha concepção, esse ponto de vista, fica mais fácil de lidar com essas circunstâncias. Porque você realmente não tem controle da vida da outra pessoa. Então você não pode escolher por ela. Você não pode dar a ela a responsabilidade que é sua. Você está atrasado também. Você tinha que chegar cedo no trabalho. Mas você acordou já um pouquinho em cima da hora, não é verdade? E aí o outro não pode sair da frente para você passar. O outro também tem os afazeres dele. Vai ver, ele está no horário. Por isso ele está mais tranquilo. Então, são determinadas decisões que nós temos que tomar no nosso dia a dia para que essa vivência se torne mais feliz. Porque, como fala aqui no Evangelho, nós podemos aqui, nesse planeta, mesmo nesse planeta de provas e expiações, experienciar a felicidade. Claro que, como diz no Evangelho, é uma felicidade que ainda existe algumas máculas. Então ainda tem limitações com relação à felicidade que nós experienciamos, com essa felicidade que nós experimentamos. Mas é a felicidade que a gente pode experimentar aqui. Então é sempre interessante que a gente possa fazer essas alterações, estar sempre analisando o que a gente pode fazer de diferente, está sempre vendo o que está gerando determinadas situações para que a gente vá adaptando, vá modificando, vá testando ali, vá vendo qual é o ponto que nós podemos levar em consideração para que isso melhore na nossa vivência, não é verdade? E aqui eu tirei também uma parte do Evangelho
que ele nos traz sobre a caridade moral, né? Só para a gente ver a importância da moralidade, ela é categorizada como uma caridade, é como um tipo de caridade. Então, é bem específico, né? Que a gente possa visualizar que a importância dela para o nosso dia a dia. E aqui fala assim: caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde no momento vos achais encarnados. Então tá aí. Tem uma caridade que teoricamente seria mais tranquila de realizar, né? Porque todo mundo conseguiria realizar ela, independe de situação financeira, independe de situação social, independe de qualquer coisa. Basta você suportar o outro. E como diz aqui a espiritualidade, essa caridade é a que a gente menos pratica. Por quê? Porque demanda de nós essa aceitação do outro. Demanda de nós que nós aceitemos que o outro tem seus equívocos também. E eles vão cometer os equívocos deles. É certeza. Se essa é uma coisa que eu posso dar como certeza para vocês, é que a outra pessoa que você convive vai cometer equívocos. E você também. Mas o que vai modificar as questões com relação à nossa convivência é como a gente leva em consideração isso. Como isso é absorvido na nossa vida. Como nós levamos isso para o nosso dia a dia. Porque se nós aceitamos essas situações de forma mais pacífica, de forma mais calma, de forma mais racionalizada, como diz a interpretação com relação à ética, nós conseguimos ter uma vivência muito mais estável, muito mais tranquila, com menos atritos, com menos questões a rivalizar tanto com quem convive próximo a nós, como as pessoas que convivem longe de nós. Neste momento de pandemia, que tivemos que nos isolar, de certa forma, dentro de casa e com família, nós vemos de perto essas situações. Dependendo da família, algumas até se separaram. Foi o número recorde de separações em casamentos. E isso se dá, de certa forma, por essa invigilância. Nós às vezes nem percebemos. Cometemos, de certa forma, equívocos, cometemos, de certa forma, injustiças para com o outro, porque nós queremos que o outro faça aquilo que a gente quer, e não necessariamente o que o outro tem de fazer para o seu aprendizado. A Roberta colocou aqui pra gente: a caridade moral exige do ego. Infelizmente, é mais fácil pagar. Exatamente, Roberta. Exatamente. Porque teoricamente a caridade moral ia ser tranquila, né? Você tá lá, só vai precisar suportar o outro. Olha que coisa linda. Só precisa estar lá e suportar a outra pessoa. Mas é melhor a gente tirar do bolso e pagar com dinheiro, porque que a gente não precise, de certa forma, ter esse contato. É muito do que eu falei anteriormente com relação ao Tiago. O Tiago, como um dos apóstolos, teve, de certa forma, essa atitude. E claramente foi relembrado por Jesus que aquela atitude não era interessante. Que aquilo não resolveria o problema. Não resolve o problema você se afastar, não resolve o problema. O que resolve o problema é essas questões de diálogo, de aprendizado, de vivência em si. E aí, quando eu falo de aprendizado, é muito importante que nós nos coloquemos nessa situação de eternos aprendizes também. Porque cada situação que acontece no dia a dia, se a gente for aprendendo com ela, se a gente ficar vigilante, como eu falei anteriormente, claramente nós conseguimos lidar com as próximas situações de uma forma mais tranquila. Porque cada experiência nos traz esse aprendizado. E pelo menos aquela situação deveríamos, teoricamente, saber como lidar. Ou pelo menos saber uma forma de não lidar com aquela situação. Porque se a gente passou por um momento que nos trouxe, de certa forma, algum tipo de dificuldade, que nos trouxe, de certa forma, algum tipo de
de relação não muito interessante para a nossa vivência, é importante que aquela relação fique para a gente como aprendizado. Então, eu tomei determinadas atitudes que me causaram determinadas... que trouxe, de certa forma, determinadas consequências. Então, aquela consequência eu não quero trazer novamente para a minha vivência. O que eu deveria fazer? Tomar uma atitude diferente daquela que eu tomei anteriormente. Porque se eu tomar a mesma, provavelmente irá acontecer a mesma coisa. A consequência vai trazer. É, de certa forma, uma relação que é nos trazida como um termo geral das leis divinas, não é verdade? Sempre que existe a ação, existe a reação. Então, esse aspecto tem que ficar muito, muito claro na nossa consciência para que a gente possa evoluir e progredir como pessoa. Porque a partir desses aprendizados, a partir dessa evolução através dele, é que a gente vai zerando, de certa forma, as questões que nós temos para resolver, as questões que nós deixamos ainda por inacabados e esse aprendizado que nós temos ainda por passar. Então, cada vez que a gente aprende uma coisa, é uma coisa menos que a gente precisa suportar, que a gente vai ter que passar para nos desenvolver e nos melhorar naquele determinado aspecto. E aí, eu trouxe também uma questão do Livro dos Espíritos, a questão de número 80, onde Kardec pergunta o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E aí os espíritos respondem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. E ele continua no item A: como pode o progresso intelectual engendrar o processo moral? E os espíritos respondem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade com relação aos atos. E aí ele nos traz uma questão que eu já toquei no assunto anteriormente, mas que é muito interessante que nós levemos em consideração quando a gente vê essa responsabilidade, né? E quanto o livre-arbítrio está integrado nessa situação. Porque muitas vezes é difícil que a gente entenda, de certa forma, essa questão do livre-arbítrio. Por quê? Eu tenho um livre-arbítrio, mas ele é limitado. Mas ele é limitado pelo quê? Se é livre. Então, esse livre-arbítrio, de certa forma, é limitado por essa evolução moral nossa. Porque tem algumas situações que nós não conseguimos lidar diretamente. Hoje, atualmente, nós temos várias discussões que ainda são, de certa forma, colocadas à mesa por essa questão de nós não estarmos ainda no momento de saber como lidar com determinadas situações. Então, todas, de certa forma, todas as negativas, todas essas imposições de leis humanas que nos é colocada no nosso dia a dia, nós, de certa forma, pela lei, nós não podemos matar, nós não podemos roubar, nós não podemos determinadas situações, mas ainda se colocam como não poder em si, porque quando a gente tem a liberdade, a gente tem que lidar com as decisões. E nós ainda não estamos em uma posição moral suficiente para que a gente lide com isso de forma a escolher, de certa forma, o mais benéfico à nossa vivência, à nossa experiência. Então, é muito importante também que levemos isso em consideração. E aqui eu vou continuar colocando para nós uma situação que nós devemos ter muito cuidado. Está aqui no capítulo 8, Verdadeiro Presos, Mãos Não Lavadas, que o Espírito nos coloca, deixa eu ver aqui, não vi quem é, a seguinte situação. Ele estava falando sobre as questões da igreja, sobre as questões das religiões, sobre as questões que nos são colocadas através dela de forma equivocada, e ele nos faz o seguinte alerta: a doutrina moral do Cristo
acabou por ser colocado em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas práticas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Boa noite, Igor. Entrou agora também. Essa questão de não deixarmos esse aspecto moral, principalmente com relação à doutrina espírita, se esvaia nesse momento. Porque o aspecto moral, esse desenvolvimento, essa reforma íntima que nós falamos, é, de certa forma, o mais importante do contexto todo. Porque o conhecimento do Evangelho, o conhecimento de passagens, o conhecimento até que advém do dia a dia, ele só é útil, ele só nos traz algum progresso se nós agimos, de certa forma, para com a nossa vida. Então, se nós não utilizamos essa reforma íntima, se nós não utilizamos desses ensinamentos para realizar essa reforma dentro de nós, para realizar essa reforma com relação às nossas ações, com nossos hábitos, muitas vezes equivocados, ele não serviu de certa forma para muita coisa. Então, o Evangelho nos traz passagens de Jesus, o Evangelho nos traz como Jesus lidou com as situações. O Evangelho nos traz, de certa forma, um passo a passo da vivência de Jesus, alguns aspectos da sua passagem. Então, para que nós possamos nos espelhar nele, nos espelhar no que os ensinamentos que ele nos trouxe, para que a gente possa trazer isso para a nossa vivência, para que a gente possa, de forma ativa, utilizar dele. Porque se a gente fica aqui só lendo, se eu estou aqui falando para vocês agora sobre reforma íntima, sobre moralidade, que eu estou falando para vocês sobre amor ao próximo, sobre integrações, e eu não pratico nada disso, isso não me é muito útil. Eu estou simplesmente jogando palavras para vocês que espero que façam sentido na vida de vocês, mas que se não fizer na minha, se não me causar uma transformação, se eu não me modificar e melhorar determinados aspectos da minha vivência, para mim isso não foi muito útil. Eu simplesmente me utilizei de um aprendizado para acabar não fazendo nada com ele. E de certa forma isso é muito pior do que não aprender. E então é muito importante que a partir do momento que nós temos esse conhecimento, que nós aprendemos principalmente essas questões que nos trazem a doutrina espírita, que nós coloquemos ela em prática, para que isso nos traga, de certa forma, algum benefício direto com relação a isso. E aqui eu vou ler mais um pedacinho para a gente sobre o que nos traz no capítulo 17, com relação a sede perfeitos do nosso Evangelho, que nos traz o homem de bem. Então, que nos traz o homem de bem e, de certa forma, alguns aspectos que nós devemos buscar para, de certa forma, esse progresso moral que nos é colocado. E aqui eu vou ler para todo mundo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou e se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente a uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez ao trem tudo o que queria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e sabedoria. Tem fé no futuro. Por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem,
possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e retribui o mal com o bem. Toda a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próximo. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros das perdas de todas as ações. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, e aí ele continua com alguns outros aspectos do homem de bem, que ainda são vários, que não vou listar todos, porque ainda são muitos. Capítulo 17, item 3, para quem quer terminar. E por fim, ele encontra o homem de bem, enfim, respeitem seus semelhantes, todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-los está no caminho que conduz a todas as outras. Então, são vários aspectos, várias situações que nós devemos ainda nos desenvolver. Mas o que eu quero deixar de verdade é essa questão final que ele coloca, que todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então, eu falei muitas questões, aqui no Homem de Bem tem enunciado várias questões também. Tem muitas situações no nosso dia a dia para que a gente possa aprender com elas, mas que isso é um processo de desenvolvimento, mas que isso é um processo de melhoria do nosso ser. Então, mesmo que a gente ache, nossa, isso é muito distante da minha realidade, o importante é começar. O importante é que a gente tenha essa tomada de decisão em prol do processo, em prol da melhoria, em prol desse início de desenvolvimento, esse início da nossa jornada. Porque se nós tivermos esse esforço delimitado com relação a esse progresso, já nos vai ser muito útil, de certa forma, essa encarnação em que nós estamos colocados. Então, é isso que eu tenho. Se alguém tiver mais algum comentário, muito esclarecedor de suas explicações, obrigado, Marineide Luiz. Obrigado, Ana Carmelita, muito bom. Então, vou convidar todos para que a gente possa fazer nossa prece para encerrar esse momento de hoje. Espero que tenha esclarecido alguma coisa realmente a cada um de vocês. Espero que tenha sido útil. Peço desculpa se toquei em algum assunto que acabou gerando alguma questão, mas que através desse conhecimento possamos transformar essa nossa vivência para um mundo de regeneração em que tenhamos, de certa forma, uma maior felicidade para a nossa existência. Então vamos fazer a nossa prece. Convido novamente a todos que se sintam à vontade, fechar os olhos em prol de concentração e pedir a Deus, que é o nosso amado Mestre Jesus, e a toda a espiritualidade que sempre está ao nosso lado, nos apoiando, nos abastecendo dessa luz divina, e pedir a permissão para dar por encerrado esse momento da noite de hoje. Gratos por esse convívio, gratos por essa oportunidade, e que possamos, através desse aprendizado que todos nós tivemos, modificar a nossa vivência, transformar a nossa vida em prol de uma vivência mais fraterna, mais saudável e mais feliz para com todos que estão ao nosso redor. Que a tua luz, Jesus, nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, muito obrigado, Dona Carmelita, pelo convite. Agradeço muito. De certa forma, essa foi a minha primeira exposição direta como voluntário, como palestrante em si. Então, agradeço muito pela oportunidade
Espero que tenham gostado. Então, boa noite a todos e tenham uma ótima semana.